Olá, a paz do Senhor para todos. Meu nome é Alexander, eu sou pai do Davi Lima. Queria primeiramente agradecer à equipe do Se Liga Kids pela oportunidade que nós estamos tendo de deixar essa palavra. Eu queria deixar essa palavra para os pais, para aquelas pessoas que acompanham o Se Liga Kids. E o primeiro versículo que eu gostaria de ler está em Filipenses capítulo 4, versículo 8, que diz assim: Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensai nessas coisas. Nós estamos num período bastante complicado, né? Em 2020, afinal de contas, estamos numa pandemia e muitas pessoas andam em casa ansiosas, aflitas, né? Preocupadas, temerosas, lógico, com razão. Nós estamos numa pandemia e, portanto, é preocupante. Mas eu quero deixar uma palavra para você, né, que é pai, que você que acompanha o Se Liga Kids, para que você possa descansar o seu coração. Afinal de contas, dependendo daquilo que a gente assiste, ou dependendo da programação que a gente assiste, parece que a gente está vendo a transmissão de uma TV funerária, não é verdade? Afinal de contas, as pessoas só falam de morte, de sofrimento, mas eu quero falar com você hoje para dar uma palavra de vida, uma palavra baseada, como eu falei no texto em Filipenses capítulo 4, versículo 8, que diz para você colocar os seus pensamentos, ou seja, coloca aquilo que você costuma pensar, ou seja, aquilo que vem constantemente aos seus pensamentos, coloca seus pensamentos em Deus. Dependendo, como eu falei, dependendo do que você assiste, você fica muito preocupado, você fica muito temeroso, e realmente é preocupante. É um período preocupante, é uma doença preocupante, mas que nós possamos estar com nossos olhos voltados para Deus. A humanidade nunca mais vai ser a mesma, mas a única coisa que não mudou é o nosso Deus. Nosso Deus, ele continua firme, ele continua fiel, ele continua justo. E vendo por essa ótica, a gente costuma falar que esse ano, tem gente que diz que esse ano é um ano para esquecer. Eu já digo que esse é um ano para você lembrar, porque afinal de contas a gente esteve todo esse período numa pandemia, a gente esteve mais em casa, algumas famílias estiveram mais dentro de casa, algumas pessoas puderam perceber a dificuldade dos professores em sala de aula, não é verdade? Afinal de contas, a gente vai lá, deixa nossos filhos e depois traz de volta. Só que dessa vez a gente está começando a ver como é difícil você educar nossos filhos, você ensinar, a gente ensinar nossos filhos. E com isso a gente percebe o quão difícil é a tarefa do professor em sala de aula. Então valorize seu professor, valorize aquele que transmite conhecimento, transmite verdade aos seus pequenos. E a palavra de Deus, ela nos fala para a gente manter nosso pensamento, ou seja, manter a nossa mente, voltar a nossa mente para aquilo que vem do alto. Afinal de contas, se a gente ficar preocupado, se a gente ficar o tempo todo parado, somente olhando para as notícias ou somente olhando para aquilo que acontece ao nosso redor, a gente fica preocupado, fica realmente desesperado. Uma outra passagem que Jesus também vai falar em Mateus capítulo 6, a gente tem o costume, pelo menos quando a gente vai se comparar, você já reparou? Você vai se comparar com alguém, normalmente você se compara para menos, ou seja, normalmente você se deprecia. Não é assim que a gente faz? Ah não, fulano tem mais oportunidades, ou fulano teve mais oportunidade, ou fulano tem coisas melhores do que eu. Jesus vai falar com relação a isso, e ele vai com relação a falar as nossas ansiedades, aos nossos anseios, e ele vai fazer uma comparação. E o interessante é que a comparação que ele vai fazer nunca é para nos depreciar. Nós, quando fazemos a comparação, quando a gente se compara com alguém, pode reparar, quando a gente se compara com alguém, a gente se compara para se depreciar. Fulano tem mais coisa que a gente, a grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa, não é isso? Pois bem, Jesus vai fazer uma comparação aqui com relação àquelas pessoas que andam ansiosas, aquelas pessoas que andam aflitas, e a comparação de Jesus é que ele vai comparar com coisas mais simples do que nós. Repara só,
Mateus capítulo 6, versículos 25 e 26. Preste atenção. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, quanto ao que beber, nem com o próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Ora, então a comparação primeiro que ele está fazendo aqui é em relação às coisas naturais, ou seja, o comer, o beber, o vestir, e em relação à nossa vida. E em comparação com isso, realmente essas coisas são supérfluas, né? Quando a gente compara a nossa vida e a gente compara e percebe o quanto a gente às vezes perde tempo com coisas que não são importantes, às vezes a gente só vai dar valor a isso quando a gente perde. Infelizmente funciona assim. Então, olha o que Jesus está falando. Vou ler de novo. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, nem quanto ao próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Repara que agora ele vai fazer a comparação. Perceba, quando a gente se compara com coisas maiores, né? A gente sempre se diminui e compara com coisas maiores. Perceba a comparação que Jesus vai fazer nesse versículo 26 de Mateus 6. Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Interessante, né? Você não vê pássaros, nem você vê plantas preocupadas com o dia de amanhã, nem fazendo planos para o dia de amanhã. Elas simplesmente aparecem e Deus cuida delas. E aí é a palavra que eu tenho para você. Se Deus está preocupado com uma planta que nasce e logo depois ela vai morrer, ou com um pássaro que nasce e tem o seu tempo de vida curto, quanto mais você que é coroa da criação de Deus, quanto mais você que é a bênção, que é aquilo que Deus planejou. Então perceba, e a continuação do versículo. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Ou seja, vocês são muito mais valiosas do que elas. Então a comparação que Jesus vai fazer é que você é muito mais valioso. Então perceba, nós estamos num período crítico, nós estamos num período de pandemia, e o que eu venho trazer para vocês? Não fiquem preocupados, não fiquem temerosos. Preocupados vocês até podem ficar, mas não fiquem temerosos, não fiquem desesperados. É isso que a palavra vai dizer. Não fiquem desesperados. Às vezes a gente fica preocupado com tantas outras coisas, e é aí que é o problema. Quando a gente fica muito preocupado, quando a gente fica muito desesperançoso, é aí que a nossa imunidade começa a baixar. Quando a nossa imunidade começa a baixar, é a hora que as doenças começam a acontecer. A hora que elas têm a porta de entrada para acontecer. Então, o que eu aconselho? Se alimentem bem, procurem não comer tantos produtos, tanto fast food que a gente gosta, não é isso? Procurem não comer tanta comida industrializada, procurem comer coisas mais naturais. Se possível, faça algum tipo de exercício físico, faça uma caminhada. O sol é muito importante para a nossa imunidade também, tá, gente? A vitamina D, que aumenta e que melhora a nossa imunidade, só pode ser adquirida através do sol. Então, o sol em contato com a nossa pele vai fazer com que o nosso corpo produza vitamina D e, com isso, a gente melhora a nossa imunidade. E mais importante, creia em Deus. Tenha confiança de que essa fase vai passar. Essa situação, ela vai passar. E nós estaremos cantando o hino da vitória. Então, que Deus possa abençoar a todos, que Deus possa abençoar a você que assiste Se Liga Kids, Deus abençoe você que é pai e todos que assistem e se ligam no Se Liga Kids. Amém?